É um pouco difícil a gente ser muito preciso agora com os impactos, mas eu acho que a gente pode separar eles, pelo menos em duas ondas, né? Tem um impacto que é mais imediato, que vai afetar todo mundo, e eu acho que, de modo específico, para a construção, isso vai significar repriorização de investimento, talvez uma redução no ritmo, principalmente de algumas atividades relacionadas à inovação e tecnologia. E isso eu digo curto prazo, porque eu acho que gradativamente esse reequilíbrio vai acontecer por duas razões, né? Porque a gente não tem uma crise que é econômica de origem e porque o setor já vem evoluindo num ritmo muito interessante. Então, eu realmente acho que é uma questão de reequilíbrio. A gente vai ter uma oferta muito grande de, de coisas para comprar na cadeia, enfim. Então, vai ter um tempo aí até que essa curva se estabeleça de novo. Agora, quando a gente pensa em médio e longo prazo, eu acho que os benefícios são até positivos, né? No sentido de olhar para tudo que está acontecendo e entender como é que isso impacta de uma forma mais profunda modelos de trabalho e tendências de consumo. Falando em modelos de trabalho, o setor da construção ele é extremamente resistente, né, a trabalho remoto. Então, são raríssimos os casos em que a gente tinha exemplos de empresas que tratavam home office para o time corporativo, principalmente. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade das pessoas entenderem os benefícios e migrarem para um modelo de trabalho mais digital. Quando a gente fala de obra, trazer de uma forma também mais latente a importância de industrializar, da gente reduzir a dependência das pessoas no canteiro de obras, e além disso, de digitalizar todo o processo. Então, engenharia e construção a gente ainda usa muito papel, muitas vezes de forma desnecessária, e que esse período, né, tem forçado as empresas a criarem soluções muito rapidamente. Então, olha, eu não consigo estar aí para assinar, eu não consigo fazer essa deliberação presencialmente. De ontem para hoje, assim, conversando com alguns clientes, é impressionante o número de soluções imediatas que surgiram por conta da crise, porque não tem outro jeito de funcionar que não seja assim. Então, sob essa perspectiva, eu acho que a crise traz um aprendizado sobre a necessidade da gente ter uma construção mais digital, mais online, com menos papel, né? E de alguma forma acho que isso pode acelerar e pelo menos colocar, né, quem estava muito fora aí da fronteira tecnológica, colocar essas empresas em um ambiente de mais contato e mais interface com as tecnologias. Há algumas semanas a gente fez uma pesquisa cobrindo uma boa amostra das empresas brasileiras. E inteligência de dados, né, tomar melhores decisões com base em dados, foi uma das grandes prioridades. E a partir disso, a gente puxa tecnologias como inteligência artificial, que puxa a própria digitalização. Se a gente entender a digitalização como a conversão do que é analógico para digital, claro, isso é uma definição muito pequena, mas só para servir de base aqui, a gente precisa dessa conversão para conseguir usar camadas de inteligência. Então, toda a jornada vai começar com tornar os dados, as informações, o conhecimento que está acontecendo ali na obra no formato digital e depois disso a gente conseguir colocar camadas de inteligência. Então, acho que sim, isso é uma demanda latente, isso é uma necessidade, tem andado a passos relativamente lentos. Eu acho que muito por conta desse histórico, né, desse background, o fato da gente não ter processos digitais torna as coisas muito mais complexas, então não adianta você colocar um software de inteligência. Você precisa captar os dados. Eu quero captar os dados, eu capto com sensor, com inteligência computacional, visão, etc. Então, a gente ainda tem um problema de captação para resolver, para depois começar a falar de algoritmo e software. Então, eu não tenho dúvida que isso vai continuar sendo latente, porque, no fim das contas, né, quando a gente fala de tomar decisões melhores, a gente fala de otimizações, não só do ponto de vista de custo, mas do ponto de vista de oportunidade, receita. Então, isso é super importante. Agora, eu acho que uma outra oportunidade que vai continuar crescente, principalmente agora,
são as iniciativas de industrialização, né? Então, como é que a gente cria e aumenta aí o número de soluções off-site, a gente otimiza o canteiro de obras, a gente profissionaliza e industrializa a construção, muito olhando por o que manufatura e outras indústrias fizeram. Então, de um lado, eu acho que tem uma aplicação imediata, mais operacional, e do outro, do ponto de vista de negócio e tomada de decisão, essa questão da inteligência de dados. Um dos principais pilares da cultura ágil, de tudo que a gente fala sobre ser digital e ser ágil, tem a ver com flexibilidade. E acho que todas as empresas estão fazendo um exercício muito forte sobre como ser flexível, como mudar, as coisas têm mudado todos os dias. Então, se ontem o direcionamento era esse, hoje é outro, como a gente se mantém produtivo a partir daí. A cultura das empresas desse segmento é uma cultura ainda muito tradicional, e tem a ver com o próprio ciclo, né? Os ciclos de desenvolvimento geralmente são longos, então é completamente diferente do varejo, né? De empresas de tecnologia que você tem ciclos de lançamento, né? E até a curva de produto, ela acaba sendo muito mais curta. Na construção é tudo mais longo, então um empreendimento, ele demora aí 4 anos para ficar pronto, dependendo do empreendimento, 10 anos, né? Então, as mudanças aconteciam numa periodicidade que era menos frequente, e acho que, como toda indústria que vem sofrendo risco de disrupção, tem acontecido numa frequência muito mais próxima agora. Então, acho que tem uma contribuição sobre como ser mais ágil, como ser mais flexível. A gente já tem observado, né, uma mudança. Acho que o primeiro passo é a sensibilização. Então, hoje, nenhuma empresa mais fala que não é necessário mudar, né? Então, existe um consenso sobre a necessidade, acho que a liderança está bastante sensibilizada. O que tem sido mais difícil é o como, porque realmente, assim, mudar, principalmente dependendo do tamanho da empresa, não é tão trivial nem simples. Então, as empresas têm discutido muito como fazer isso também sem colapsar o negócio e a cultura atual, né? Uma coisa que eu gosto muito de frisar, não existe cultura certa ou cultura errada. Existe cultura coerente ou incoerente. Então, tão danoso quanto ter uma cultura muito hierárquica ou conservadora é se posicionar numa cultura inovadora quando você ainda não tem ela construída, porque isso gera incoerência. E a incoerência é muito ruim, né? Ela gera desengajamento. Uma coisa que a gente frisa muito, né, no trabalho com os clientes de engenharia e construção é sempre começar pelo problema. Então, quais são os maiores problemas? E a partir daí, entender as tecnologias como ferramentas para resolução. Diante disso, as tecnologias que mais se desenvolverão num ritmo mais acelerado, são aquelas que se mostrarem, né, como alternativas melhores para esses problemas, porque elas vão ser puxadas e não empurradas. Apesar disso, é sempre importante a gente observar a curva de desenvolvimento. Ou seja, é muito importante que cada empresa avalie aonde ela quer estar nessa curva. Eu quero ser pioneira e começar a usar uma tecnologia que ainda não está no platô de produtividade, e isso tem um risco maior, isso tem um custo maior e ok, ou eu vou esperar essa tecnologia começar a subir para eu começar a usar ela ali, ou eu só vou usar ela quando ela for commodity no mercado. Então, isso é muito mais um posicionamento estratégico, e de todo modo, essa decisão só pode ser tomada a partir do momento que você monitora. Então, fazer o que a gente chama de monitorar tecnologicamente, né? Ter um radar que te permite tomar decisões melhores é sempre o melhor caso. Ser surpreendido assim, poxa, acabei de descobrir que construíram a primeira casa de impressão 3D no Brasil. É tarde demais. Então, cada tecnologia tem um caso de uso. O que é bem importante é entender que problema que a gente está querendo resolver para não correr o risco de se deslumbrar, né, pela tecnologia em si. Tem uma pesquisa que a gente fez com o MIT há alguns meses que mostra que a maior parte dos líderes não está preparado para esse momento de transformação. E quando a gente olha para o mercado de engenharia e construção, né, que tende a ser um mercado ainda mais hierárquico, esse fenômeno é amplificado. Porque a gente fala de uma liderança que não necessariamente nasceu num contexto digital,
que não necessariamente está preparada para discutir vulnerabilidade, e isso tem uma influência muito grande no time, porque o fato da empresa ser muito hierárquica faz com que o peso da opinião do líder, do comportamento do líder, seja ainda muito maior. Então, um primeiro ponto que a gente precisa endereçar é a liderança. Não adianta nada investir no time, abrir programa, fomentar na empresa uma cultura de inovação, se não houver uma intenção clara da liderança. A gente pode não estar pronto, né? Isso é ok, mas precisa haver uma intenção muito genuína de chegar lá. A partir do reconhecimento de que os modelos de gestão, o perfil de liderança que trouxe empresas bem-sucedidas até aqui, não vai ser o mesmo que vai levar essas empresas para 10, 20, 30, 40 anos à frente. Né? E isso tem sido muito fácil, né, de ser observado com essa questão de talentos. Então, empresas hoje de construção abrem programas, seja de trainee, seja de recrutamento, para qualquer uma das áreas, não só para TI, mas mesmo para engenharia, e tem muita dificuldade de atrair, porque o mercado está muito mais aberto, os modelos de trabalho estão muito mais abertos, então qualquer pessoa que se forma hoje sabe que ela tem inúmeras possibilidades que não são necessariamente entrar numa empresa consolidada. Por isso que eu acredito muito nessa questão, né, de construir uma intenção clara e de ser transparente com relação à jornada. Eu vejo uma influência grande, não acho que é uma influência pequena. O número de empresas tem crescido, mas como a gente sabe, né, as taxas de longevidade de startups é pequena, então grande parte dessas empresas realmente não vão fazer diferença no mercado, vão morrer depois de pouco tempo, mas existe aí um volume grande de empresas que têm se tornado relevantes a ponto de terem um posicionamento no mercado de peso, né? No Brasil, a gente tem exemplos como o Quinto Andar e a própria Loft, que foram unicórnios mais recentes, que também conseguiram se posicionar num ambiente muito competitivo, né? A Loft com soluções de compra, reforma, e o Quinto Andar fazendo toda uma desintermediação para facilitar aluguéis. Então, eu acho que tem um movimento que muito forte, que tem incomodado o mercado, e numa camada ali mais intermediária, a gente tem visto o que eu chamo de suprimentos 4.0, né? Que é uma série de empresas que nunca esteve ali na lista tradicional de suprimentos, começando a aparecer. Então, se antes as grandes empresas enxergavam 1, 2, 3 fornecedores, hoje elas enxergam 100 fornecedores. Né? Elas começam a enxergar as startups ali como uma lista potencial e muito atrativa de fornecimento. Então, não é uma ruptura em termos de competição, mas muito mais de colaboração sobre como a gente amplia, né, um pouco esse leque para ir além dos principais nomes aí da indústria. Quando a gente fala de iniciativas de engagement em inovação aberta, existe um range assim, amplo, né, de possibilidades. Tem iniciativas de menos comprometimento, né, como é o caso de iniciativas de cultura, de desenvolvimento, eventos, né, são momentos importantes, né, mas são iniciativas de menos comprometimento. A gente tem ali iniciativas de médio comprometimento, então, quando eu contrato uma startup, quando a gente faz um piloto junto, quando eu lanço um desafio com alguma outra empresa, né, que é potencialmente meu concorrente, mas que tem o mesmo problema que o meu, então, às vezes, é melhor a gente se juntar. E a gente tem iniciativas de mais alto comprometimento, né, que são iniciativas de investimento, de aquisição, de internalização, de desenvolvimento tecnológico. Então, cada estratégia requer uma combinação diferente dessas iniciativas. No geral, uma empresa com uma estratégia saudável de inovação, ela tem uma mescla dessas ações, né? Ela tem iniciativas de baixo, de médio, de alto comprometimento, porque cada iniciativa tem um resultado diferente.